No programa de hoje você vai ver a votação de vetos do Executivo e os pronunciamentos no plenário. Vereadores debatem sobre o aumento da violência na capital pernambucana. Carlos Gueiros elogia a antecipação do salário para servidores da Prefeitura. E uma aula sobre o financiamento da educação pública. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O financiamento da educação foi tema de uma aula pública realizada ontem no plenarinho da Câmara. O evento foi presidido pela vereadora Isabela de Roldão. Professores, estudantes, membros da campanha nacional pelo direito à educação, além de representantes das secretarias municipais de educação de Brejinho, Paudalho e Sairé, participaram da aula pública. O ex-deputado federal Paulo Rubem, professor da Universidade Federal de Pernambuco, afirmou que atualmente a maior ameaça ao financiamento da escola pública é a proposta do governo federal de limitar os gastos públicos, acabando com os limites constitucionais do orçamento para a educação, que é de 25% em estados e municípios e 18% para a União. Paulo Rubem disse que a redução de recursos poderá inviabilizar metas do Plano Nacional de Educação, entre elas a implantação do CAC, Custo Aluno Qualidade, um mecanismo para garantir um padrão mínimo de qualidade para a educação pública e que inclui a formação e remuneração de professores, a infraestrutura das escolas e insumos como laboratórios, quadras cobertas, material didático e salas de aula bem equipadas. Quando a campanha nacional pelo direito à educação levou para a discussão do PNE os conceitos do custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade final, ela demonstrou que você até pode colocar toda criança na escola, mas escolas precárias, pobres, sem insumos, sem professores licenciados, sem as estruturas adequadas, como foi garantido em países asiáticos, nos países europeus, nos países do hemisfério norte, muito tempo atrás, há quase 50 anos. Então, o custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade final representam o custo dos insumos, professores, equipamentos, laboratórios, salas de aula, número máximo de alunos por classe, titulação, carreira, valorização dos profissionais da educação, porque é esse projeto de educação que pode representar no Brasil um amplo movimento nacional de combate à pobreza, à miséria, à discriminação e à desigualdade. Colocar a criança na escola de qualquer jeito é um retrocesso de mais de 80 anos e nós não vamos admitir esse retrocesso depois de tantas lutas e conquistas no Brasil. A deputada estadual Tereza Leitão também participou da aula pública. A professora Célia Santos, membro da campanha nacional pelo direito à educação, defendeu a implementação do custo aluno-qualidade como um instrumento indispensável para a superação das desigualdades na educação. O governo federal, a União, ela tem que investir mais dentro dessa lógica, muito mais para repasse para os municípios e para o Estado. E diante do contexto que a gente está vivendo agora, né, dessa mudança de governo, já foi anunciado cortes em recursos, tanto para a saúde como para a educação. Então, para a gente é um momento crítico, porque qualquer corte, né, de recurso influencia diretamente na questão de dar viabilidade a esse novo formato de financiamento. Para a vereadora Isabela de Roldão, a principal lição da aula pública é que se deve garantir os recursos necessários para executar o Plano Nacional de Educação. A gente está hoje correndo um risco gravíssimo de realmente essa desvinculação dos valores, né, do financiamento, do investimento em educação e saúde. Então é um momento grave, delicado, que a gente precisa estar muito atento. E aí, como me foi perguntado a respeito da questão da LOA, acho que a gente tem que cobrar, inclusive, a responsabilidade e o compromisso dessa gestão e dos vereadores e vereadoras dessa casa, para que a gente não aprove com redução, e sim enxergando sempre a possibilidade de se investir mais. Haja vista que a grande mola propulsora de uma cidade, de uma sociedade, é a educação. Então, a ela devemos tudo e nela devemos investir o máximo possível. Entraram em pauta ontem 6 vetos do Poder Executivo a projetos de lei aprovados na Câmara. Antes da votação, alguns dos vetos foram questionados. A primeira a questionar um veto total da Prefeitura foi a vereadora Michele Collins. Ela criticou o parecer negativo do Executivo ao projeto de lei que trata sobre prevenção ao uso de drogas. E aqui no projeto a vereadora pede para que
um simples cartaz seja elaborado e seja colocado nos corredores da escola. Eu não vejo nada demais nesse projeto, eu acho um absurdo esse veto desse projeto. Eu acho que é uma falta de visão, porque as pessoas estão morrendo por causa de drogas, existem assuntos sendo discutidos nas escolas, que não deveria estar sendo discutido nas escolas, que compete à família. Agora, uma coisa tão importante que trata da prevenção ao uso de drogas, um simples cartaz, não pode ser colocado nas escolas, isso é um absurdo. Eu quero fazer aqui um protesto, então eu peço aos vereadores que votem contra esse veto. Não é nada pessoal contra a gestão, mas eu acho que deve ter havido algum erro, como eu estou vendo aqui um erro bem claro na hora deles fazerem esse encaminhamento aqui para casa. Outro veto recebeu críticas do vereador André Regis. Ele lamentou a postura do Executivo em relação ao projeto de lei que obriga a Prefeitura a divulgar as áreas de risco do Recife. A matéria é de autoria do ex-vereador Anderson Florencio. Este projeto de lei já havia sido aprovado aqui entre o período em que foi aprovado e vetado. Não quero dizer com isso que as pessoas não tivessem morrido, se a informação constasse da internet. Entretanto, seria mais fácil a responsabilização dos gestores que não obedeceram aos alertas dados pelo poder público. Então, o que está em discussão aqui é que o prefeito da cidade do Recife ele não quer se comprometer com a informação, porque a partir do momento que ele divulga a informação, ele passa a ser responsável por tudo o que vier a ocorrer. Então, é isto do que se trata a tentativa do prefeito da cidade do Recife de vetar um texto, uma lei, em conformidade com todos os princípios que regem a administração pública, inclusive o da publicidade. É um direito do cidadão ter a informação, e uma informação que possa salvar a sua própria vida. Isto é injustificável. Mas o vereador Carlos Gueiros deu explicações sobre o veto do Executivo ao projeto de Anderson Florencio. Nós precisamos aqui, daqui a 2 anos, talvez aí a maioria que pensa assim, tentar aí ser eleito para deputado federal e tentar modificar a legislação federal, que nos limita. É essa legislação que nos limita. A lei diz que quando a gente cria uma obrigação para o prefeito, a gente tem que ir buscar dentro do orçamento qual a despesa em que aquilo está previsto. Se Vossa Excelência pegar os projetos de lei que tem aqui, todos eles que criam obrigação para o governo, Vossa Excelência vai ver que nenhum deles tem um artigo que diga as despesas decorrentes correrão por conta da atividade número tal, assim, prevista no orçamento. Porque eu garanto que se a gente colocar uma atividade prevista no orçamento, ele não vai vetar. Agora, se faz um projeto de lei criando obrigações financeiras para o governo como essa e outras, sem indicar qual a verba de custeio, aí Vossa Excelência sabe que está adentrando as atribuições que são exclusivas do Poder Executivo. O que nós precisamos fazer é prestar atenção ao projeto que nós façamos aqui, para que a gente possa estar com ele completo e de acordo com a lei. Os 2 vetos não foram votados porque o líder do governo, Gilberto Alves, solicitou a retirada deles da pauta, mas outros 4 vetos foram mantidos pelos parlamentares. Durante a reunião plenária, os vereadores debateram sobre a verificação de quórum, um instrumento previsto no regimento interno da Câmara. Saiba mais na reportagem de Catarina Ramalho. O que motivou o debate foi uma matéria veiculada em um jornal de grande circulação do Recife durante o final de semana sobre a presença dos parlamentares nas reuniões ordinárias. É fundamental para quem participa do acompanhamento da Câmara reunida, que é isso que nós estamos vendo aqui agora, essa é a verdadeira Câmara que foi eleita, que se tenha a seguinte consciência. Em diversos momentos,
regimentalmente, tecnicamente, um vereador pede verificação de quórum, mas isto não significa a ausência da Câmara. Nós tivemos uma sessão, mais uma vez, com discussões, com votações, com intervenções dos muitos vereadores que nessa casa existem, a exemplo do que já ocorreu em todo este primeiro semestre do ano. E, no entanto, muitas vezes, uma verificação de quórum que faz a sessão ser encerrada já no final do expediente, às vezes às 17 horas, 17h30, quando já não mais existem muitos vereadores presentes no plenário, uns estão nas comissões, outros estão nos seus gabinetes, pode servir de estatística para alguém que, bem intencionada, mal intencionada, ou seja, com que intenção for, vai colocar para a imprensa que a Câmara, das 38 reuniões realizadas, 27 não tinha quórum. E isso não vai retratar a verdade dos trabalhos dessa casa. Então, eu estou fazendo essa observação aqui para os senhores vereadores e também para a bancada da imprensa e para os demais presentes, que essa Câmara, todo este semestre, todo este quadriênio, vem trabalhando muito com projetos dos senhores vereadores, com os projetos do senhor prefeito, que não manda a lei para cá, ele manda projeto. Quem faz a lei é a Câmara, esse é o Poder Legislativo, de maneira que é preciso tomar muito cuidado para que, num pedido de verificação de quórum, não reste um dado que, ao final, vai ser publicado, faltando 2 meses para a eleição, que vai dizer: a Câmara Municipal do Recife, das 45 sessões que houve, reuniões, 29, 30, 35 não teve quórum. Tem hora que o quórum falta no final do expediente e é na maioria absoluta das vezes. O presidente da Casa, Vicente André Gomes, reforçou as explicações do colega. Isso acontece no Congresso Nacional, isso acontece aqui na Assembleia Legislativa. O exemplo é esse. O exemplo é esse que aconteceu. O vereador Marco Menezes saiu no limite do quórum e, automaticamente, a sessão fica prejudicada para votar matéria de quórum qualificado. Parlamentares também repercutiram a reportagem e saíram em defesa do trabalho da Câmara do Recife. Que regimento existe para se cumprir. E regimento é legal. Isso é um recurso. Eu, por exemplo, posso não querer que uma matéria que esteja na pauta seja votada. Claro. E eu peço verificação de quórum para transferir essa matéria para depois. É um recurso regimental. Ninguém está fazendo isso ilegalmente, não. Agora, o desconhecimento, da matéria, às vezes, leva a um julgamento correto. É como disse o vereador Antônio Luiz Neto. Eu acredito que é mais pelo desconhecimento e menos pela intenção de querer transmitir inverdades. Você pede, é regimental. Você pede para que o colega se retire, para não dar quórum, para você poder ganhar tempo e fazer articulação pela sua matéria. Claro. Isso é regimental, isso está no regimento dessa casa. Há um direito do vereador. Muitas vezes você tinha um pronunciamento para fazer. Já venceu a maioria das matérias, tinha um pronunciamento para fazer. Você entende que aquele dia não é o principal dia para você fazer aquele pronunciamento, aquele momento não é o mais estratégico. Então você vai, solicita para que um colega... Quantas vezes... Eu acho que a imprensa já viu isso. Você conversa com um, conversa com outro, o colega sai e você vai e pede verificação de quórum. Mas isso é regimental. Isso é regimental. Então é importante que a gente entenda que essa forma é uma forma correta. Agora não dá, e aí a gente tem que ter cuidado, para algum vereador, até colega nosso, aproveitar um momento desse e tentar colocar para a imprensa ou para a sociedade como um todo que os vereadores não estão trabalhando. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu estou entre os vereadores que mais presente está na sessão aqui. Eu não tenho nenhum artifício, mas estou dentro desses vereadores. Então,
É importante também que todos que veem isso entendam que isso realmente, presidente, é regimental e que vereadores, quando precisa, ele faz, porque está dentro daquilo que ele tem o direito de fazer nesta casa. É um debate importante esse, senhor presidente, mas a gente também temos que respeitar o direito da imprensa de omitir, inclusive, o que a gente às vezes fala aqui, vereador. Tem o direito deles e o direito nosso de nos colocar aqui. O ex-prefeito do Recife, João Paulo, foi o nome escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para concorrer ao cargo de chefe do Executivo nas eleições deste ano. Vereadores comentaram a decisão no plenário. O vereador Jurandir Liberal falou sobre a candidatura do ex-prefeito João Paulo e repercutiu pesquisa que mostra empate técnico para prefeito do Recife. Quero destacar, inclusive, essa pesquisa que saiu na Folha de Pernambuco de hoje, onde já sai praticamente empatado com o atual prefeito, mas todos nós sabemos que pesquisa é só uma indicação de um momento. Isso não nos deixa acomodados e sim vamos trabalhar para que a gente possa ter um processo eleitoral bastante esclarecedor e politizado, porque a população está muito descrente dos políticos, sobretudo porque cada dia surge uma notícia negativa e pega para todo mundo. Portanto, é necessário que a gente faça um debate bastante qualificado em prol da cidade do Recife, ou seja, ganhe aquele que tem a melhor proposta, é o que a gente deve recomendar. Portanto, esse é um momento rico quando nós estamos lutando para que a presidente Dilma retorne ao seu posto, esperando que o Senado acorde para o momento que a gente está vivendo e esperando também que a gente tenha um processo eleitoral na cidade do Recife bastante politizado, esclarecedor e fazendo com que a população volte a acreditar nos seus representados. Segundo Osmar Ricardo, a pesquisa reflete o desejo da população. Nós vamos reafirmar aqui que o partido está unido, que o partido, o ex-prefeito João Paulo, já está trabalhando, entrando em contato com outros partidos, começando a dialogar como candidato. Então, isso é importante para o povo do Recife. Inclusive, as pesquisas de hoje colocam já empate técnico do ex-prefeito João Paulo com o prefeito Geraldo Júlio. Vocês que fazem parte da bancada do prefeito Geraldo Júlio sabem o que é isso. Sem nem ser anunciado, sem nem dizer que era candidato, já existe um empate técnico na política da cidade do Recife e que todo mundo sabe que essa eleição é uma eleição de 2 turnos. É visível, a população está mostrando isso nas pesquisas, sem nem o ex-prefeito colocar o seu nome em condições de disputa. Isabela de Roldão lamentou o fechamento do Centro Estadual de Combate à Homofobia e citou dados da violência contra homossexuais no país. A cada 28 horas, uma pessoa é morta por conta de sua orientação sexual. O que eu queria trazer para Vossas Excelências, um repúdio nosso, que já se tornou público, o fechamento do Centro Estadual de Combate à Homofobia, que foi fechado no estado de Pernambuco. No momento onde as agressões por questões de gênero estão cada vez maiores, o Estado fecha as portas para receber uma população que já é, por si só, excluída e infelizmente, não é dado os seus direitos e os seus espaços. E aqui eu faço um apelo, mais uma vez, a Vossas Excelências, que reconsiderem os posicionamentos quanto à questão de gênero. Que reconsiderem, porque o índice de suicídio continua batendo nas portas. O índice de abandono escolar continua imperando nas salas de aulas e nas escolas. E que a gente possa, sim, construir uma sociedade justa, digna e com espaço para todas e todos. É esse o nosso apelo, é isso que nós temos aprendido diariamente na convivência, na discussão e na identificação do quanto é essencial essa discussão acontecer também dentro de sala de aula. Carlos Gueiros falou sobre o calendário de pagamento de salários da Prefeitura do Recife e elogiou a antecipação feita no mês de junho. Então, num esforço muito grande, a Prefeitura fez um cronograma e teve
que mudar esse cronograma, que normalmente era no dia 20 de cada mês, para o último dia do mês. Acontece que o mês de junho é um mês diferenciado, é o mês das festas juninas, e que isso é uma festa característica do nosso Pernambuco, notadamente da área metropolitana, né, em que nós temos aí uma repercussão nacional dos festejos. E mais ainda é que vai ser um final de semana prolongado dentro do calendário. E aí os servidores estavam preocupados com isso aí. E hoje pela manhã eu tomei conhecimento de uma nota oficial da Prefeitura em que o prefeito comunica aos servidores de que, excepcionalmente, no mês de junho, ele fez um grande esforço para antecipar o pagamento dos salários que, pelo cronograma, seria no dia 31, será feito no dia 23. Ora, isso é um assunto que nós temos que trazer aqui e registrar. A sensibilidade do prefeito, não é, a este problema, o esforço que ele fez e que, naturalmente, ele teve que transferir outros pagamentos para poder antecipar. Jurandir Liberal comentou a vinda da presidente Dilma Rousseff ao Recife na última sexta-feira. Afastada, a presidente percorre o país para conversar com a população sobre o processo de impeachment. Ela está fazendo essas viagens, inclusive foi a Paraíba, foi a Bahia, deverá ir ao Ceará, e explicando exatamente essa questão do golpe. Mas não é preciso ela explicar, que a gente está vendo que cada dia, uma vez por semana, cai um ministro. Já caiu o terceiro e, segundo a gente está apurando, deverá cair mais um, possivelmente um pernambucano. A gente não vai identificar o nome, mas já há tendência, pela letra, a gente espera que seja o da educação, mas a gente está aquele negócio, não sabe se cai essa semana ou na outra. Cada semana está escalado um. Marcos Menezes repercutiu a votação que acontecerá nesta terça-feira no Senado sobre alterações na Lei Maria da Penha. E esse projeto de lei número 7 de 2016, amanhã terá uma audiência pública em que muda-se algumas coisas na Lei da Maria da Penha. Eu tenho todo o material aqui e posso repassar para cada um de vocês. Convidei a nossa presidente da comissão, a nossa querida Michele Collins, para conversar com a delegada que amanhã vai estar falando sobre esse tema, defendendo, portanto, os direitos, ampliando o direito da mulher na Lei Maria da Penha. A lei é para ampliar esses direitos, vereador Carlos Gueiros. Você que tanto luta pelos direitos das mulheres, pela igualdade, de que o homem seja igual à mulher em todos os seus direitos, em tudo que precisa. Então, é a lei, é o projeto de lei no Senado, número 7 de 2016, onde amanhã terá uma grande e importante audiência pública. Eu tenho, repito, o material aqui e gostaria de passar para vocês. É uma lei em que traz muito mais direitos para a mulher, ampliando o que ela já tem na Lei da Maria da Penha. Portanto, eu queria trazer esse recado. Tem esse material que está sendo distribuído no Brasil inteiro, né? Diga sim ao PLC 07-2016. Eles por elas, eles, no caso é eu, Carlos Gueiros, Eurico, Jurandir Liberal, com exceção do vereador Henrique Leite, elas por elas, que são vocês mulheres, defendendo os direitos das mulheres, ou seja, nós por todas elas, todos por elas. São medidas protetivas de urgências, medidas que não podem esperar, devem ser aplicadas de imediato nas delegacias de polícia. Isso é um Fórum Nacional dos Delegados de Polícia que está fazendo esse trabalho junto ao Senado Federal.
A vereadora Michele Collins propôs a criação de centros de convivência de idosos. Dados recentes do IBGE apontam que 11% da população brasileira tem mais de 60 anos. Que o crescimento da população idosa não significa melhoria na qualidade de vida desse segmento. Por esse motivo, é fundamental contribuir para que os idosos da nossa cidade tenham uma vida ativa, exercendo práticas esportivas e também atividades lúdicas. Essas medidas vão ajudar a garantir a socialização deles e também vão ajudar a combater o abandono. Em 2013, eu propus aqui nessa casa, depois de uma audiência pública que nós tivemos aqui com o Ministério Público, a promotora, a doutora Luciana, e ela nos trouxe esses subsídios e nós criamos o projeto de lei ordinária 374, que visa instruir na cidade do Recife, instituir os centros de convivência dos idosos. O principal objetivo dessa ação é promover o fortalecimento de atividades associativas, produtivas e promocionais que contribuam para a autonomia e para o envelhecimento ativo e saudável. Além disso, a matéria surge para prevenir o isolamento social, promovendo a socialização e o aumento da renda própria das pessoas idosas. Esses centros de convivência vão seguir as especificações da portaria número 73 do artigo do Ministério Público da Previdência Social. Os espaços vão possuir capacidade para atender 200 idosos que poderão usar a unidade 4 dias por semana, em turnos de 4 horas diárias. A medida é um complemento a estes abrigos e deve contemplar condições de acessibilidade para idosos com algum tipo de deficiência. Então, eu gostaria de pedir a esta casa que pudesse apreciar esse projeto de lei com carinho. Ele está desde 2013 aí nas comissões, para que nós possamos dar celeridade e trazer a votação no plenário, esse projeto, que em muito irá contribuir com os idosos da cidade do Recife. O aumento da violência no Recife preocupa o vereador Osmar Ricardo. Ele cobrou políticas públicas efetivas que protejam o cidadão. O vereador Osmar Ricardo defendeu a necessidade de políticas públicas para diminuir a violência. Falta política social para o governo do Estado, para o governo municipal, para que a gente possa enfrentar as drogas olhando na cara da juventude, trazendo ele para educar, para formar cidadãos. Já a vereadora Isabela de Roldão destacou o aumento da violência contra a população negra. A juventude negra que está sendo exterminada, é um verdadeiro extermínio. E, inclusive, nós já estamos preparando um requerimento para chamar uma audiência pública, para que a CPI, inclusive o senador Humberto Costa faz parte da CPI, a gente vai estar convidando o senador para trazer um pouco esses números para a gente. E quando Vossa Excelência fala da questão da violência lá no Recife Antigo e todo o policiamento que existe, e ainda assim a violência está instituída, eu queria também trazer um alerta de que há uma escolha de quais serão os jovens e as jovens a serem abordadas pela polícia. O que é extremamente delicado, porque os jovens e as jovens sabem que quando entra uma jovem negra, um jovem negro, são eles os primeiros a serem abordados. Então, essa seleção de quem vai ser abordado pela polícia, desse envolvimento, e muitas vezes a grande vítima da violência são os jovens de periferia que tentam nos finais de semana espaços para diversão. Então é importante o que Vossa Excelência traz essa tarde, e eu gostaria aqui de referendar que nós estaremos chamando, acho que agora para julho, para o mês de julho, uma audiência pública para que a gente possa discutir os números alarmantes que a CPI trouxe e tornou público os números alarmantes no Brasil. E a gente vai querer destrinchar isso, especialmente aqui em Recife, esses números e essa incidência de violência e de agressão e mortandade e assassinato à juventude negra. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!